Eu vou fazer um vídeo rápido, porque eu tenho que sair, mas pretendo, né? Com relação às coisas que estão acontecendo, Banco Master, INSS e outros que se perde de memória, quer dizer, perde-se de lembrança momentânea, mas que nós temos esses arquivos, né, de internet que fica aí, não escapa nada. Então eu penso, na minha opinião, como eleitor, que o brasileiro, eles são todos idiotas. Eu não estou falando de mim e de você, eu estou falando do brasileiro num todo. São idiotas. Você tem aí o brasileirão, né? Que esses verdadeiros tapa-buraco. Porque quando você vai ao dentista e faz o canal, eles colocam massa. Mas isso não significa que o trabalho cessou. Você tem que retornar ao dentista para tirar a massa e botar a obturação correta. Mas o brasileiro é o tipo de gente, é o tipo de raça que ele sai com a massa no lugar da obturação e vai comer torresmo e não volta nunca mais para o dentista. O brasileiro é esse tipo. E o sistema já percebeu a fragilidade e tomou o país. O Brasil não tem mais esse viés de justiça. Existe aí conveniência. A justiça não tem mais, não existe mais justiça, existe conveniência. Conveniência no sentido de que o que eles acham certo, independente da lei, da Constituição, eles batem ali os seus vereditos. Então você pode ser apanhado por um querer, você pode ser processado por um querer, você pode ser sentenciado por um querer. Então não tem mais aquela coisa de defesa, de ampla defesa, né? Então o papel hoje do advogado, como nós já vimos, é um papel meramente apenas um reflexo do passado, de que você teria essa sensação de defesa por uma pessoa que tem ali, entre aspas, capacidade de te defender dentro do juízo. Mas aquela questão, né? Nós temos um Brasileirão, é proposital, Copa do Mundo, Páscoa, e enfim, essas coisas divertem. Porque o brasileiro é divertido. Eu não sei que coisa foi feita aqui nessa raça, nessa genética que é uma mistura de raça com português, índio, africano e iraniano. Aqui tem gente misturada. Você vê a fisionomia do brasileiro, você vê que tem compatibilidade com indiano, com árabe, com português, com índio, com japonês. Aqui tem tudo, essa mistura, e deu errado. Deu errado porque não pensam geneticamente, tem aquelas química, física, as vibrações, elas não se intercalam, elas não se unem, melhor se dizendo, para se formar um único sentido. Eu já não digo pensamento, que ninguém pensa igual, mas o sentido, porque se você reparar as formigas, elas têm sentido. As formigas, elas andam em fila indiana carregando a folhinha para dentro da sua caserna. E nós, brasileiros, somos piores que as formigas. Um vai para cá, outro vai para lá, outro vai para cá, discute, discorda, e o outro que está acima dessa visão ampla, desse formigueiro brasileiro, ele vê o seguinte: eu vou dominar todos eles e vou fazer eles pagarem caro, um alto preço pelo que eles fizerem, até de pensar. Então, é um domínio. O que você fizer, você está pagando imposto. Você paga imposto quando compra e depois paga imposto depois que comprou. Como você vai imaginar você pagar IPTU? Como? Como? Me diz como pagar IPTU. Você compra o carro. Como pagar IPVA de um carro? Me diz como. Me explique. Você comprou um automóvel, já pagou ali os seus impostos devidos e vai ficar pagando IPVA e IPTU. A casa não se locomove, não tem roda. Como é que você vai ficar pagando IPTU? Entendeu? Taxa de incêndio, como é que tu paga uma taxa de incêndio se a casa, dificilmente uma casa cai um raio que pegue fogo, dificilmente uma casa pega fogo, a não ser quando ela é de pau a pique, quando é de madeira. Então tem coisas que dá para encaixar porque nós somos formigueiros desorientados, diferente daquela natureza, né, da formiga que anda certa, tem um alinhamento, tem objetivo, tem foco, tem planejamento. Tudo isso nós não temos.
nem a família, porque eles atuaram na família para destruir a família, fazer com que a formiga mesmo, a família ficasse desorientada, sem uma paternidade. Hoje em dia, a família não tem paternidade, tem maternidade. A família hoje é constituída somente de maternidade, porque tem que ter alguém para dar mamar, para dar mingau, né? Mas orientação não tem, porque a mãe trabalha, tem que trabalhar. Então, para ela não sair de casa e deixar a formiguinha lá desorientada, o que se dá a ela? Bolsa Família. Então, ela recebe Bolsa Família, com esse auxílio ela mantém ali as crianças comendo mingau ralo. Então, o que acontece? Nós somos formigueiros desorientados. Me desculpe as formigas, que elas são uma representação leal de uma sociedade que trabalha, que segue uma linha reta, mas que também estão sujeitas à sua rainha, né? a sua formiga rainha lá, que domina tudo, porque tem que ter sempre um dominador. E aqui não é diferente. O dominador percebeu que esses formigueiros são desorientados, engasga neles ali um brasileirão, né? Você vê nos botecos, nos restaurantes, nos quiosques, por aí, todo mundo vestido com a camisa de futebol, gritando. E eles estão vendo isso dentro de suas mansões, das suas luxúrias, que é um povo submisso, é um povo que dá para se colocar uma coleira, dá para se chicotear, né? E dá para fazer o que eles fazem, que estão fazendo e vão fazer muito mais. Até eu faria o mesmo que eles.